É cuiabana, mas mora em Campo Grande há 10 anos. Conquistou o título de terceira autora mais lida no Kindle Ilimitado Brasil na última década e se destaca como uma das principais referências na literatura hot brasileira. Eu estou falando da escritora Mari Salles, a nossa convidada de hoje aqui no Papo com Ela. Mari, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para a gente falar um pouco da sua carreira como escritora. Você que é nascida aqui em Cuiabá, hoje se encontra em Campo Grande, mas se tornou aí a terceira autora mais lida no Kindle Ilimitado aqui no Brasil. Compartilha com a gente como é que você chega nesse processo de produção literária, porque essa não é a sua formação inicial, né? Exatamente. Muito obrigada também por ceder o espaço. Eu, de carreira acadêmica, sou formada em ciência da computação, mas eu sempre gostei de criar histórias. Essa parte criativa, ela foi utilizada dentro da TI na hora de desenvolver software. Então, soluções criativas, a parte de design, manual, suporte. Eu brinco que eu tive que criar muitas histórias na época de TI para começar a colocar em prática, na hora de escrever romances. E foi nessa mudança de Cuiabá para Campo Grande que eu sou uma pessoa muito dedicada. Quando eu gosto de algo, e eu sempre gostei, continuo gostando da TI, é porque escrever é muito mais gostoso. E aí eu tive tempo, então eu fui atrás desse antigo hobby que eu deixei esquecido, mas eu não deixava de comprar livros. Quando saiu 50 Tons de Cinza eu comprei, Crepúsculo, Divergente, Instrumentos Mortais, todos esses livros que fizeram adaptação, inclusive para o audiovisual, eu comprava e assim, no dia que der eu vou ler. E esse dia chegou, que foi em 2013, comecei a devorar livros e mais livros, que foi quando eu engravidei. E eu brinco que nasceu uma mãe, nasceu a escritora também, porque eu fiz um diário de gestante. E esse diário de gestante foi me estimulando, enquanto eu estava lendo, também a criar minhas próprias histórias. A minha primeira publicação, inclusive, eu tirei desse diário de gestante o relato sobre o meu parto, porque eu assisti a missa de sétimo dia, do avô do meu marido, e a bolsa estourou, eu saindo da missa, eu achando, meu Deus, aconteceu alguma coisa, e era 8 meses de gestação. Então foi realmente uma aventura, e eu contei essa aventura nessa primeira publicação. E na Amazon, através do Kindle Unlimited, eu descobri uma nova forma, tanto de leitura quanto para ganhar dinheiro. Era algo que, assim, é como se fosse o Netflix dos livros. Então, você lê quantos livros você quiser, esses livros não ficam para você, mas enquanto você pagar a assinatura, você lê, relê, você tem essas 20 opções ao mesmo tempo de ter dentro do seu Kindle. Então, eu me mergulhei, dediquei, e aí, quando eu fui demitida da TI, já aqui em Campo Grande, já há 5 anos, trabalhando aqui, aí eu combinei com meu marido, eu falei, não, eu quero fazer essa nova profissão dar certo. Até porque eu estava com o meu segundo filho ainda bebê, ele tinha alergia do leite, eu ainda estava amamentando, eu levava ele para o meu trabalho, inclusive, eu tinha essa flexibilidade na TI. Eu falei, não, eu quero trabalhar em casa e ter essa oportunidade, de conciliar tudo. E deu certo, dessa paixão, trouxe o meu conhecimento da TI, inclusive, para organizar o meu trabalho, a minha rotina, uma forma de produzir mais, em um espaço menor de tempo. E Mari, quando você fala pra gente assim, descobrir esse Netflix dos livros e também uma forma de faturar produzindo de casa, o que foi necessário para que você alcançasse os resultados que você tem hoje? Porque além dos vários romances que você já tem disponíveis nesse Kindle Ilimitado, você vê agora uma produção sua se transformar num audiovisual vertical, né? E também é considerado uma referência hoje no que a gente tem como literatura hot, que são esses contos mais eróticos, que muitas vezes é mais consumido por mulheres. Então, assim, o que você considerou essencial
para alcançar esse resultado que você saboreia hoje, né? Ai, com certeza a constância. Eu falo que o meu segredo principalmente é a constância, porque é uma jornada que a literatura, o mercado editorial, ele, estar no digital, ele tem grandes mudanças. E cada vez mais, antigamente era a cada 6 meses, você via uma grande mudança e a gente precisava se adaptar. Que mudanças? A forma, o que as leitoras estavam em busca, o formato que elas queriam, se era mais drama, menos drama. Né? Na época dos 50 tons, era só SEO, só importava SEO. Hoje nós temos muitas outras opções, principalmente por causa das adaptações do audiovisual. Ele vai trazendo, influenciando para o que a gente escreve. Então, na hora de vamos fazer essa carreira acontecer, a disciplina eu sempre tive, desde sempre. Então, eu trouxe a constância, que é, mesmo nos altos e baixos, não importava em que momento que eu estava, eu continuava a escrever. Então, eu estava sempre publicando. Eu gosto de histórias mais curtas e enxutas, apesar de não ser o padrão da Amazon. Quando você vai lá olhar os livros mais vendidos, são livros de 800 páginas. Eu já opto por livros já de 150 a 300 páginas, porque o meu foco são aquelas mulheres que gostam de ler, as que não têm tempo, como eu, que são mães ou que estão estudando, estão trabalhando, estão em uma fase de transição, mas querem manter o hábito da leitura. E o romance hot, ele vem realmente para empoderar as mulheres de mil e umas formas, tanto com relacionamentos amorosos, quanto para autodescoberta e o entretenimento, porque temos muitas formas de nos divertir hoje, principalmente com streaming, com a rede social. E o livro ele veio também para ocupar esse tempo, enquanto está exercitando a mente com a leitura, enquanto está a imaginação, também traz esses conflitos, traz essas histórias. E eu mantive a constância, porque nem todo livro que eu lanço, ele é o primeiro mais vendido, mais lido, best-seller. Mas para alcançar o terceiro autora mais lida, eu precisei navegar em muitos temas, né? O Além do Toque, que foi a adaptação do audiovisual, ele conta a história de uma mulher que é virgem, com 26 anos, e conhece o CEO que vai mostrar para ela todo esse universo. E atualmente, provocada por uma das atrizes, né, dessa adaptação, ela conta a história de uma mulher mais velha. Eu escrevi uma mulher de 40 anos, que tem 2 filhas, que ela está se divorciando e ela quer entender o porquê que o casamento dela não deu certo, porque ela sempre buscou fazer o melhor. E aí ela encontra esse homem, enquanto ela está, né, na jornada dela de entender como tudo acabou, ela descobre que é possível recomeçar. Ela é dona de casa, então eu tentei resgatar aquelas mulheres que nunca se sentiram valorizadas porque era dona de casa, porque só estava ali, né, em função do marido, para que o marido tivesse sucesso profissional e ela cuidasse da família enquanto isso. Então eu trouxe esse debate dentro da história. Então, eu navego por vários temas, vários públicos, e isso me faz alcançar mais pessoas. Então, e essa constância de produção, atualmente, desde quando eu deixei a TI e estou trabalhando só com a escrita, eu publico, no mínimo, um livro por mês. Então, todo mês tem uma novidade da Mari Salles lá na Amazon, que é a plataforma que eu utilizo para publicar. Eu tenho parcerias com a editora, o Grupo Editorial Portal, para livros físicos, que ainda tem gente apegado, né, ao físico, mas o meu foco hoje é o que me dá o retorno financeiro e o que me faz, né, prosperar nessa carreira é a Amazon, porque eu não preciso de uma editora. Então, todo o processo editorial, eu fui atrás de fazer cursos, eu fui atrás no YouTube para aprender como que faz.
usei as técnicas, né, de levantamento de requisitos da TI. Na hora de eu fazer um produto, eu fui fazer um levantamento de requisitos para entender como que funciona esse marketing, né, de divulgação do livro, na hora de produzir um livro. Então, utilizei, adaptei para a minha realidade. Hoje, inclusive, eu tenho um projeto que chama Desafio Mari Salles, que eu utilizo o Scrum, que é uma metodologia, apesar que eles não gostam que chama metodologia, mas é uma ferramenta de trabalho, de organização, para fazer mais em menos tempo. Então, eu faço exatamente isso, eu escrevo mais em menos tempo, utilizando essa mesma ferramenta. E Mari, você falou pra gente que a primeira obra sai lá do seu diário da maternidade, do parto, né, dessa gestação, e a partir daí, de onde vêm essas inspirações, né? Porque você falou pra gente, uma atriz me provocou e eu fiz a história de uma mulher um pouco mais velha, passando por um processo de divórcio, mas onde é que você bebe, né? Qual é a fonte que você se vale para ter uma produção que é uma senhora produção, né? Se a gente pensar em livros de 150 a 300 páginas, um por mês é bastante coisa. Eu costumo dizer que a vida me inspira, não fala muito perto de mim, que pode vir para algum livro. Atualmente eu tenho essa criatividade muito mais sensível, qualquer coisa que eu escuto, eu vejo, eu falo, nossa, principalmente aqueles vídeos do TikTok que vai contando a história das pessoas, ai, como eu conheci o meu marido, nossa, inclusive gerou um livro só por causa desse vídeo que eu vi, é aquilo, o livro começa de uma pergunta, e se acontecesse isso? Aí na minha cabeça já forma. Antes de eu começar a publicar, eu voltei com esse hábito de leitura, eu li mais de 500 livros de romance. Então ele me deu uma base tanto de um padrão de narrativa, de histórias. Eu começava a reparar, nossa, mas sempre lá em 80% do livro o casal tem que se separar. Então, eu já fui identificando essas características. Além da leitura do meu nicho, eu assisto muitos filmes. Também eu leio muito sobre terapias integrativas. Hoje eu faço parte de um grupo terapêutico que, além de eu resolver, né, as minhas questões, eu escuto a história das pessoas e isso se conecta comigo. Ou as pessoas vêm querendo falar para mim, minha história dá um livro, e aí conta essa história, e eu falo, pronto, já vai virar um livro de romance. Então, atualmente, tudo que eu vejo, que eu olho, que eu observo, matéria, saiu recentemente a mulher sentiu cólica, foi no hospital e deu à luz a um bebê. Já escrevi um livro sobre a mulher que passou mal quando ela chegou no hospital e descobriu que estava grávida. Então, eu gosto dessa história, trazer essa pitada da realidade e contar a minha versão, como é o meu olhar sobre essa história, sobre essa headline, né, que foi compartilhada nas redes sociais ou em qualquer lugar. Mari, como é que você avalia essa evolução tecnológica que tornou, por exemplo, o acesso mais facilitado até para a publicação desses conteúdos, como você disse para a gente, né? Como eu não dependo de uma editora, então eu posso montar aqui o meu fluxo e dar vazão a isso numa plataforma que hoje está disponível. Mas, em contrapartida, a concorrência também fica bastante acentuada em função disso, né? Como é que você avalia esse cenário? E para que o seu trabalho ele tenha destaque, você também precisa trabalhar, por exemplo, redes sociais, pensar num cronograma de divulgação, né? Como é que você estrutura isso? Olha, tem que ter muito gerenciamento de tempo. Eu comecei a escrever depois que eu tive filhos. E normalmente, quando você tem filhos, você tem menos tempo ainda para escrever. Então, eu aproveitava todos os momentos. De domingo, acordava às 6 horas para mamar, eu dava de mamar, fazia dormir de novo, e lá das 6h30 até as 10 da manhã, eu ficava lá escrevendo. Eu tive que me adaptar, porque eu sou uma pessoa de rotina, voltei a ter rotina firme agora que eles estão mais velhos,
mas antigamente era quando dá. Então, a cada momento, a cada intervalo de tempo que eu tinha disponível, eu ia lá fazer uma coisa ou outra. Em 2018, que foi quando eu fiz a transição, eu comecei a escrever em 2016, mas 2018 foi a transição. Era ainda mais suave a parte de marketing, porque as pessoas ainda não conheciam, as pessoas ainda estavam em busca do livro físico, ou não entendiam, não é livro porque está no Kindle, né? Está no digital. Hoje está muito mais acirrado, principalmente depois da pandemia, porque ela trouxe muita gente, tanto para ler, porque ficou em casa, né? Tanto para ler quanto para escrever. Então, possibilitou. Eu falo que democratizou demais. Existem autoras hoje especialistas em, eu só escrevo histórias com mocinhas plus size. Eu só escrevo histórias com mocinhos que são negros. Eu só escrevo LGBT. E eu falo que, assim, é incrível, porque é algo que a gente não teria esse acesso. Antigamente, poderíamos falar que não, está faltando esse produto no mercado. Hoje, não. Hoje tem esse produto muito vasto, tem muita. Agora, o que nós vamos ali começar a trilhar é o quê? Aí é a parte da qualidade, porque da mesma forma que uma pessoa formada, instruída, que buscou, pesquisou, ela está publicando livro, um adolescente de 18 anos, acabei de fazer 18 anos, que é a idade mínima para publicar na Amazon, eu escrevi um texto, eu publiquei, está lá disponível. Não que eles não tenham capacidade, mas o nível de pesquisa, de instrução, de formação é totalmente diferente de quem já está no mercado. Então, o que acaba dando, vamos dizer assim, que ajuda na concorrência e a gente se destacar, é trazer esse ar profissional. Não é porque é feito de forma individual, porque eu que faço meu marketing, eu que faço todo o meu gerenciamento de redes sociais, eu que faço. Tenho pessoas que hoje me ajudam com o que a gente chama de publi. São as pessoas que, além do que eu estou fazendo, elas contribuem também divulgando na rede delas, compartilhando, que o TikTok hoje é o canal de divulgar livros, que também tem um canal dela e elas vão compartilhando essas informações, mas a parte da carreira, de saber qual é o livro certo para ser publicado, quantidade de livros, com quem eu preciso falar, quais são as pessoas, é tudo eu que faço. Eu tiro o dia, a minha manhã é de escrever, à tarde é para fazer essa parte de marketing, de mídia social, de estudar, de aprender, de estar aqui fazendo uma entrevista, de fazer essa parte da carreira, porque a vida do escritor não é só escrever, mas eu deixo para amanhã. De manhã, que é meu período produtivo, eu escrevo. Aí de tarde eu faço. Aí eu vou até o horário que dá, né? Lá pelas 9, 10 horas que eu vou encerrar o meu expediente. E Mari, nessa trajetória, né, que você vem construindo, já são quantas obras publicadas? 147 obras. Teve mais obras publicadas, eu acabei colocando tudo em um e-book só, criando uma coleção. E essas são só as em português, porque tem obras já traduzidas para o inglês, para o espanhol, para o italiano. A gente vai ganhando o mundo dentro de casa. Que maravilha! E Mari, a gente vai ter agora, em outubro, a realização da Bienal do Pantanal, que acontece em Campo Grande. A gente até conversava um pouquinho aqui antes do nosso bate-papo oficial sobre a necessidade da gente ter uma grande feira aqui mesmo na região do Centro-Oeste. Tem tanta gente produzindo e a gente vê a Bienal acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro. Como é que você vê essa oportunidade, né? Esse momento de ter ali a troca com quem é assíduo na leitura, com quem gosta de transitar por esse universo literário. Como é que esse momento mesmo é vivenciado por quem está ali atrás produzindo e fazendo com que a gente se delicie com as histórias, né? Para mim foi saber que essa Bienal ia acontecer aqui na cidade, para mim foi um presente, porque eu já participo da Bienal de São Paulo e do Rio de Janeiro, já desde 2018, gosto dessa troca, são grandes centros, mas precisava.
Hoje a gente tem a Feira de Bonito, que aconteceu, inclusive, foi no fim de semana passado, durante ali do dia 17, mas ainda a Bienal, né? A Feira do Livro, a gente tem esse ar, já é tradicional aqui, mas a Bienal do Pantanal, até comentei, né? Poderia fazer um ano em Campo Grande, outro ano em Cuiabá, e trazer essa conexão, porque muitos leitores são formados na Bienal. Aquele livro que o autor sentou, conversou, autografou, porque é uma oportunidade, principalmente estando no digital, a gente não tem esse contato direto, tem no Instagram, tudo, mas chegar com um livro, os leitores mirins que eu acompanho, porque eu escrevo, meu foco é livros hot, mas eu tenho livros infantis, juvenis, infanto-juvenil. Minha filha, inclusive, leu esses dias O Meu Melhor Amigo de Quatro Patas. É muito legal conversar, perguntar qual foi a cena que mais gostou, o que mudaria na história, e é dessa forma que a gente cria esses leitores, porque todo mundo é leitor. Mas a gente precisa descobrir qual que é o estilo. E uma Bienal é a oportunidade perfeita para fazer essas visitas de escola, para conhecer o autor, para até descobrir que assim essa profissão ela é viável, né? Talvez eu fui para a TI porque eu não tinha essa opção quando na minha época na infância que eu desenhava, criava histórias, não tinha, vai fazer o quê? Viver da arte, né? Antigamente não era possível. Então, você conhecer um autor, conversar, ter essa troca, e nada substitui o presencial. Para mim vai ser incrível, estou super animada, já comprei bastante brinde, comprei bottoms para conversar e conhecer mais o público daqui de Campo Grande e incentivar também ainda mais os leitores, porque eu sei que faz a diferença. Pode até não gostar de ler, mas só porque conhecer um autor, você fica com aquela curiosidade de, nossa, o que será que tem? Pelo menos abrir o livro, eu sei que eu vou conseguir alcançar e talvez despertar para a leitura. Mari, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo, parabéns pela sua trajetória e vida longa à sua carreira literária. Muito obrigada por me permitir participar, eu amo muito. Cuiabá, Campo Grande, eu falo, eu carrego os dois no meu coração e vou levar o Centro-Oeste comigo. Tá certo. Tchau, tchau, Mari. Muito obrigada, viu? Tchau, obrigada. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já já, não saia daí.